Olá, você está sintonizado no TV TST, o programa que leva até a sua casa tudo que é notícia no Tribunal Superior do Trabalho, sistema de cotas nas empresas e no serviço público, banco de horas, bom para o trabalhador e para o empregador também. E quando a pessoa tem 2 empregos, você sabe como fica a previdência social? Então não saia daí porque o TV TST de hoje está só começando. E para ficar bem informado, vamos aos destaques da semana no Tribunal Superior do Trabalho. Nesta semana, os novos ministros do Tribunal Superior do Trabalho, Hugo Carlos Scheuermann e Alexandre Belmonte, tomaram posse em solenidade prestigiada por autoridades e representantes dos 3 poderes. Os ministros assumem as vagas reservadas à magistratura, abertas com a nomeação da ministra Rosa Maria Weber para o Supremo Tribunal Federal e a aposentadoria do ministro Milton de Moura França. Estou muito feliz e tenho certeza que eu vou poder realizar um bom trabalho de concretização da Constituição, conseguindo ao mesmo tempo fazer com que os empregos sejam mantidos e que os direitos dos trabalhadores sejam respeitados. A expectativa é que agora, integrando a mais alta corte trabalhista, eu possa contribuir para que ela realize a sua função institucional, que é uniformizar a jurisprudência, zelar pela aplicação do direito do trabalho em todo o território nacional. O presidente do TST, ministro João Oreste Dallazen, deu as boas-vindas aos novos ministros que foram condecorados com a Ordem do Mérito Judiciário, no grau Gran Cruz. Perante autoridades, amigos e familiares, os ministros fizeram o compromisso de servir à Justiça do Trabalho. Hoje é um momento em que o Tribunal Superior do Trabalho engalana-se para receber 2 novos ministros altamente qualificados, vocacionados e, eu diria, credenciados para assumir o cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho e estou certo para prestar uma excelente contribuição ao Tribunal. Hugo Carlos Scheuermann é gaúcho de 3 Passos e está na magistratura trabalhista desde 1989. Alexandre Belmonte é carioca e foi desembargador do Regional do Rio de Janeiro. O sistema de cotas no mercado de trabalho surgiu na Europa depois da Primeira Guerra Mundial para inserção de ex-combatentes mutilados. Em 1944, veio a recomendação da OIT, Organização Internacional do Trabalho, para que essa regra valesse também para pessoas com deficiência. Bem, a partir de então, vários países adotaram leis de cotas com diferentes percentuais, inclusive o Brasil. Eles são a maioria da população brasileira, mas a minoria no mercado de trabalho. Negros, mulheres, índios e deficientes físicos ainda precisam superar grandes barreiras quando o assunto é carreira profissional. Os números não deixam dúvida. Em todo o Brasil, são mais de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Mas, segundo o Ministério do Trabalho, apenas 306 mil estão no mercado. Por toda parte, os obstáculos para o deficiente físico são mesmo muitos. O que é mais complicado é o transporte, em primeiro lugar, e os prédios locais para a gente acessar. Onde tem os locais de serviço, nem sempre tem uma calçada, tem um rebaixamento, não tem um elevador, existe escada, existe tudo. É o dia a dia da pessoa. No mercado de trabalho não é diferente. Desde a hora de garantir uma vaga nas empresas até as condições de trabalho, esse pessoal enfrenta muitas dificuldades. Falta de acessibilidade, não só a acessibilidade de chegar até o local de trabalho, mas também a acessibilidade no sistema, vamos colocar assim, no sistema de computação da empresa, porque
eles não colocam um aplicativo que está disponível na internet, que facilita para o deficiente visual fazer os trabalhos que forem exigidos dele. Maria de Fátima também reclama do mesmo problema. Segundo ela, as cotas são importantes para a inclusão no mercado de trabalho. Na minha opinião, eu acho que ajuda, porque antes, quando não tinha isso, tornava bem difícil para essas pessoas que têm esse tipo de necessidade, porque o mercado de trabalho antes não aceitava, né? Então, hoje como tem, então acho que torna mais fácil o acesso para que essas pessoas se sintam capazes de transmitir o que ele sabe, né? No serviço público, as cotas para os portadores de deficiência são obrigatórias já na realização do concurso público. No mercado privado, a lei exige uma quantidade mínima de deficientes no quadro de funcionários de acordo com o tamanho da empresa. Tudo isso para garantir que esse pessoal também tenha acesso ao mercado de trabalho. Por lei, empresas com mais de 100 funcionários são obrigadas a reservar de 2% a 5% das vagas para portadores de necessidades especiais, seguindo as seguintes proporções. Até 200 empregados, pelo menos 2% das vagas devem ser destinadas aos deficientes. Para as empresas com 201 até 500 trabalhadores, o percentual mínimo é de 3%. Para quem emprega de 501 a 1.000 funcionários, 4%, e de 1.001 trabalhadores em diante, a cota de portadores de deficiência é 5%. O sistema privado tem a legislação que prevê também a contratação, dependendo do número de funcionários de uma determinada empresa privada, é obrigatório também a contratar pessoas portadoras de necessidades especiais, né? Que são aquelas pessoas que têm algum tipo de deficiência física ou mental. Nesse caso, a legislação privada também prevê a contratação dessas pessoas, né, para dar acesso ao trabalho a todas elas. Mas não é todo mundo que preenche a cota de deficientes. Muitos empresários ainda desconhecem a lei e outros tantos encontram dificuldade em preencher as cotas. Hoje, nossa grande dificuldade é cumprir as metas e a cota estabelecida pelo Ministério do Trabalho. Por quê? Nós temos a carência de profissionais externos, né? Temos um investimento muito grande, né? Na nossa empresa, por exemplo, nós temos que ter um investimento altíssimo na mudança de todas as edificações, né? Então nós temos uma planta antiga, nós temos a questão de passagem, de corredores, então isso tem um custo enorme. Este especialista dá a dica. As empresas precisam, antes de tudo, investir na capacitação e na integração desses profissionais. Segundo ele, o ideal é fazer uma avaliação interna dos cargos que podem receber o deficiente. Hoje em dia nós temos várias empresas que disponibilizam cursos de capacitação, nos procura, nós temos aqui o SOTER, que é o Serviço de Orientação e Trabalho, que faz a captação de cursos e encaminha os deficientes para esses cursos. Só que as empresas não procuram informações a respeito disso e acabam deixando o deficiente visual de lado, né? As empresas devem obedecer às exigências legais para preencher a cota de deficientes. A regra, embora em vigor há mais de 15 anos, é desconhecida por muitos empregadores. Alguns até conhecem a legislação, mas não sabem qual a melhor forma de se adaptar a ela. As empresas que são obrigadas a contratar pelo sistema de cotas têm que ficar atentas na hora de substituir um empregado deficiente somente por outro deficiente. A multa para quem não tem o mínimo de portadores de necessidades especiais no quadro de funcionários é alta. Pode variar de R$ 1.200 até R$ 140 mil.
Mesmo depois da contratação, as empresas precisam garantir a adaptação do local de trabalho ao empregado com deficiência. É necessário instalar rampas de acesso, adaptar mesas e sistemas de informática, além de garantir a inclusão social do deficiente, a equipe e rotina da empresa. Na verdade, não é somente querer contratar. A gente tem que estar preparado em todos os sentidos. Ambiente, pessoas, conscientização, edificações. E é um desafio enorme para a gente. Desafio de muitas outras empresas Brasil afora. A falta de estrutura de prédios, ruas e até transporte público prejudica a contratação de candidatos deficientes. Situação agravada muitas vezes pela falta de capacitação profissional dos portadores de necessidades especiais. O custo significativo é a questão da capacitação. Porque o próprio Ministério nos determina uma cota, a gente não consegue profissionais no mercado e a gente é obrigado a capacitá-los. José Aurélio, deficiente visual, acredita que para melhorar esse quadro é preciso que os portadores de deficiência se sintam valorizados e incentivados a se capacitar. Em primeiro lugar, é valorizar o profissional. Todo deficiente tem uma limitação, mas só que hoje em dia essas limitações não atrapalham em nada o deficiente visual de exercer uma função dentro de uma empresa. E o que mais prejudica o deficiente visual é que as empresas só querem contratar até o término do contrato de experiência. Quem topa o desafio não se arrepende. Este gerente em gestão de pessoas afirma que os benefícios de contratar portadores de necessidades especiais vão muito além de uma obrigação legal. E a experiência que a gente vem tendo, ela é hiper gratificante, porque ele enxerga como uma grande oportunidade e quer fazer além do que o colega dele está fazendo, né? E ao longo do tempo a gente vem percebendo que ele não é diferenciado pela deficiência que ele tem. Isso é muito bacana, mas isso é fruto de um trabalho, você não consegue isso de um ano para o outro. Então a gente já vem nesse projeto de há 5, 6, 7 anos. Isso é bastante interessante e vem agregando muito para a empresa. De qualquer parte do país, você pode entrar em contato e tirar as dúvidas sobre a Justiça do Trabalho. O lugar é aqui. O Vitor Ribeiro, de São Paulo, quer saber como fica a Previdência Social nos casos de mais de um empregador. Quando o trabalhador perde apenas um dos empregos, ele não terá direito ao seguro-desemprego. Se o funcionário conseguir um novo trabalho no período em que estiver recebendo o seguro, o pagamento do benefício também é interrompido. Mas se ele for novamente demitido sem justa causa, tem direito a retomar os benefícios restantes referentes ao mesmo período aquisitivo. No momento que o trabalhador procura o Ministério do Trabalho para recebimento do seguro-desemprego, ele assina uma documentação, que é uma declaração dizendo que está desempregado. Essa declaração é sob as penas da lei. Ou seja, se o trabalhador mente no momento de fornecer essa declaração, ele pode inclusive ser processado e preso futuramente. Se ele estiver trabalhando formalmente apenas em um emprego, ele até poderia buscar o Ministério do Trabalho para receber esse direito. Porém, ele vai estar dando uma declaração falsa de que não está trabalhando, mesmo sendo um trabalho informal. O trabalhador que tem 2 empregos deve ficar atento para não ultrapassar o limite de contribuição da Previdência Social. Esse limite é de R$ 293,50 para o trabalhador empregado. Se as contribuições nos 2 empregos forem somadas e ultrapassarem o valor, o trabalhador pagará a maior contribuição para a Previdência. Ele deve buscar a empresa que ele já contribui sobre o teto, uma declaração formal da empresa informando que ele já contribui com o valor máximo para a Previdência. Em seguida, ele leva essa declaração para a segunda empresa, para que essa segunda empresa não proceda esses descontos legais, que seria essa segunda contribuição.
Para o empregado que tem 2 trabalhos receber o auxílio-doença, o INSS vai levar em conta se a pessoa está incapacitada para ambos os empregos. Caso precise se afastar dos 2 cargos, o segurado receberá um único benefício, mas baseado na soma dos 2 salários. Se o trabalhador trabalha em 2 lugares e ele contribui para a Previdência nesses 2 empregos que ele possui, ele contribui em função do teto que a Previdência estabelece. E como eu disse, o teto é uma via de mão dupla. O teto é para o trabalhador contribuir com a Previdência e o teto é também para o trabalhador receber esse valor da Previdência. Então, se no emprego ele recebe menos do que o teto de salário e no outro emprego ele também recebe menos do que o teto, esses valores serão somados para que ele tenha direito a um benefício num valor maior, ou seja, a soma dos 2 empregos. Faça como o Vitor e mande a sua dúvida para nós. O caminho é o e-mail tv@tst.jus.br. No próximo bloco, o TST discute a estabilidade no emprego. Em 1 minuto. Até já! Salário-utilidade é o assunto da súmula 258 do TST. Veja o que ela diz. A súmula número 258 do TST diz que os percentuais fixados em lei relativos ao salário in natura apenas se referem às hipóteses em que o empregado percebe salário mínimo, apurando-se nas demais o real valor da utilidade. A súmula 258 do TST, ela trata da questão do salário in natura. Diz a súmula que os funcionários que recebem salário mínimo, eles, quando houver indenização relacionada ao salário in natura, os percentuais são os que estão fixados em lei. E para os demais funcionários que recebem acima do salário mínimo, ele vai ter como base o valor do salário que ele conseguir provar. É bom deixar claro que salário in natura, mais popularmente conhecido como salário-utilidade, são aquelas vantagens pagas pelo empregador ao trabalhador de forma indireta, que não é em dinheiro, tais como moradia, alimentação, vestuário, né? E com base nessas vantagens é que a súmula veio tornar mais clara essa questão, né? Como já disse, os funcionários que menos qualificados ou que recebem salário mínimo, os percentuais dessas utilidades já está estabelecido em lei, notadamente no artigo 458 da CLT. Para os demais funcionários mais qualificados ou graduados ou executivos, se eles tiverem também essas vantagens de a empresa fornecer para eles vestuário, moradia ou qualquer outra vantagem de forma contínua e gratuita, e ele provando em juízo que as recebe, a base de cálculo será o valor que ele conseguir provar, né, em relação a essa vantagem que ele recebe a título de utilidade. O julgamento do Tribunal Superior do Trabalho discutiu a estabilidade no emprego. Entenda o caso na reportagem. Uma funcionária em São Paulo pediu reconhecimento do tempo trabalhado na Conesp, hoje Fundação para Desenvolvimento da Educação. A soma dos períodos trabalhados nos 2 estabelecimentos totalizou o período mínimo de 5 anos, necessários para ter direito à estabilidade no serviço público. Para a empregada, houve sucessão de contratos. Segundo a Constituição, servidores públicos da administração direta, das autarquias e das fundações públicas que trabalharam pelo menos 5 anos antes da Constituição de 88 ser publicada têm direito à estabilidade especial no emprego. Com base nesta norma, a 3ª turma do TST reconheceu a estabilidade da empregada porque entendeu que houve sucessão de contratos com a transformação da Conesp em fundação. A trabalhadora exercia, inclusive, as mesmas atribuições nas 2 empresas, mas o Ministério Público do Trabalho de São Paulo recorreu da decisão.
Na seção 1 de dissídios individuais do TST, o relator do recurso, ministro José Roberto Freire Pimenta, afirmou que o período trabalhado na Conesp não pode ser considerado no somatório para adquirir o benefício. O ministro destacou que a Conesp era uma sociedade de economia mista, o que não se enquadra nos casos previstos na Constituição para conquistar a estabilidade. Por unanimidade, a SDI1 acatou os argumentos do Ministério Público. Com a decisão, o empregado não vai ter direito à estabilidade especial dos servidores. Acompanhe agora a decisão dos ministros do TST. Relator excelentíssimo senhor ministro José Roberto Pimenta. Embargo sem recurso de revista 5.644.100 de 2002. Embargante Ministério Público do Trabalho da 2ª Região, embargada Fundação para o Desenvolvimento da Educação e Rita Beatriz Enge. Neste processo, impedimento dos excelentíssimos senhores ministros Renato de Lacerda Paiva e Aloísio Corrêa da Veiga. Ministro relator José Roberto. Pois não, senhora presidente. Esse processo versa sobre embargos interpostos antes da vigência da Lei 11.496 de 2007. É um processo originário da 2ª Região. A decisão embargada é da Egrégia 3ª Turma desta Corte. Os embargos foram interpostos pelo Ministério Público do Trabalho da 2ª Região, sendo embargadas a reclamante e a Fundação para o Desenvolvimento da Educação, a FDE. É um caso que me pareceu complexo, e eu procurei me fundar nos recentes precedentes desta subseção a respeito do tema. A 3ª Turma desta Corte, pelo acordo embargado, negou provimento ao recurso revista do Ministério Público do Trabalho e da reclamada, mantendo a decisão regional em que foi reconhecido o direito à estabilidade prevista no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição em vigor. O acórdão embargado entendeu que o único pressuposto para o reconhecimento da estabilidade prevista no artigo 19 do ADCT é a existência ou a configuração de 5 anos continuados no serviço público, independentemente do regime adotado, seletista ou estatutário. Acrescentou ter havido sucessão entre a Conesp, primeira contratante da reclamante e com capital estatal, e a FDE, a hora reclamada, a Fundação para o Desenvolvimento da Educação, ou da Educação, segunda contratante, pois essa última passou a ter as atribuições da primeira, motivo pelo qual concluiu pela caracterização da unicidade contratual e, consequentemente, a configuração do requisito fático ensejador no artigo 19 da ADCT da estabilidade pretendida. Embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público do Trabalho, rejeitados, e aí vem esses embargos anteriores, repito, à Lei 11.496 de 2007, em que se alega fundamentalmente que o tempo de serviço prestado à Conesp, Sociedade de Economia Mista, não poderia ser considerado no cálculo do período de permanência no serviço público exigido no artigo 19 do ADCT, pois esse abrangeria apenas o trabalho prestado a ente da administração direta, autárquica ou fundacional, conforme a literalidade do dispositivo. Sustenta que o levantamento do FGTS em razão do término do contrato de trabalho com a Conesp pela reclamante seria incompatível com o pedido de cômputo do tempo de serviço prestado a essa primeira contratante, para o fim de obter a estabilidade prevista no dispositivo constitucional transitório em discussão. Acrescenta que a opção pelo FGTS afastaria a possibilidade de reconhecimento da estabilidade e indica ofensa aos artigos 19 do ADCT e 453 da CLT. E aqui, senhora presidente, eu tenho a impressão que haverá sustentação. Eu estou aqui transcrevendo a decisão da Egrégia 3ª Turma e também a decisão de embargos. E eu transcrevo e analiso o artigo 19 do ADCT, que, como se sabe, assegurou estabilidade extraordinária, especial aos servidores públicos civis por ocasião da promulgação do texto constitucional, nos seguintes termos. Artigo 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios
da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos 5 anos continuados e que não tenham sido admitidos na forma regulada no artigo 37 da Constituição, são considerados estáveis no serviço público, ou seja, há uma referência expressa aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas. E aqui eu estou citando casos idênticos já desta subseção, envolvendo empregados da mesma reclamada ou das mesmas entidades envolvidas nesse caso, no sentido de que o período de trabalho exercido antes pela reclamante e pelos empregados daqueles outros casos, na CONESP, não poderá ser considerado para aquisição da estabilidade prevista no artigo 19 do ADCT da Constituição, pois esse preceito constitucional exige que o serviço tenha sido prestado para ente da administração direta, autárquica e fundacional. E essa referida companhia, a CONESP, incontroversamente era a Sociedade de Economia Mista. No acórdão da Egrégia Turma, há uma referência, entendendo que era possível ampliar a abrangência do artigo 19 do ADCT para alcançar essa entidade, por entender que, aqui é a folha 4 do voto, eu transcrevo, porque o regional, com farta referência aos elementos fáticos do processo, foi enfático no sentido de que a reclamante firmou o contrato com a CONESP, de cujo exame da lei de criação se depreende que a Fazenda Nacional figurava como acionista majoritária, estatal, portanto, o seu capital. Foi esse o fundamento que se levou à aplicação do artigo 19, à situação dos autos. Eu estou citando aqui precedentes da subseção, o primeiro deles, publicado em 2 de setembro de 2011, em que figurou como relatora Vossa Excelência, ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, na mesma linha aqui adotada, no sentido de que o período em que o reclamante, naquele caso, eu leio trecho da ementa de Vossa Excelência, o período em que o reclamante trabalhou para a CONESP, Sociedade de Economia Mista, não pode ser considerado para fins de aquisição da estabilidade prevista no referido dispositivo do ADCT, uma vez que a norma expressamente exige que o trabalho tenha sido prestado à entidade de administração direta, autárquica e ou fundacional, e não conheceu dos embargos naquela ocasião. Cito um outro precedente anterior, de 2007, da lavra do eminente ministro Aloísio Correia da Veiga, na mesma linha. E eu também estou afastando aqui, no caso, a incidência da súmula 126 do TST, lembro que os embargos aqui são anteriores à lei, no sentido de que a premissa fática explicitada na decisão ora embargada, de que a CONESP teria a Fazenda Nacional como acionista majoritária e, portanto, teria capital estatal, data vênia, não é suficiente, não é fato suficiente que permita o enquadramento da situação nos autos configurada na hipótese prevista no artigo 19 do ADCT. Ou seja, aqui não haverá revolvimento de fatos e provas, mas sim novo enquadramento jurídico desses fatos claramente registrados pela turma. Então, reconhecendo a dificuldade do caso, a delicadeza da situação nos autos controvertida, eu estou conhecendo os embargos por violação do artigo 19 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal e, em consequência de tudo que já expus, eu estou propondo dar provimento aos embargos para restabelecer a sentença em que já foi julgada improcedente a ação, mantidos os valores arbitrados à condenação e as custas processuais, evidentemente com a inversão dos ônus da sucumbência, que eu peço seja acrescentado ao dispositivo, logo depois do trecho em que se julgou improcedente a ação, com inversão dos ônus da sucumbência, mantidos os valores arbitrados à condenação e as custas processuais. É a minha proposta de voto. E o Ministério Público do Trabalho deseja produzir sustentação oral, também pelo embargado, a doutora Bianca Aires de Souza. Eu concedo a palavra ao Ministério Público, doutor Rogério. Pois não, Excelência. Senhora Presidente, demais ministros, o tema já foi suficientemente externado pelo ilustre relator
na verdade, o artigo 19 não inclui, ainda que se entenda que é estatal, e, portanto, a ofensa é direta porque é antes da Lei 11.496 de 2007. Então, em resumo, é isto. Agora, eu pediria apenas a generosidade da turma para explicar a esta Corte porque o Ministério Público, às vezes, insiste em fazer sustentação quando, na verdade, pela dinâmica interna não haveria necessidade. Eu explico, é porque, em relação ao Ministério Público, há uma outra dinâmica, a dinâmica do Ministério Público, e há um grupo com alguma expressividade que entende que no Ministério Público os subprocuradores que aqui oficiam são de duas categorias, os ineptos e os inaptos. E esse adjetivo, pelo menos a mim, não traz nenhum dissabor. Podem pensar o que quiserem, talvez tenham razão. O problema é que alguns procuradores, esses são os inertes que eu chamo, justificam a inércia dizendo que o Ministério Público não adianta recorrer porque o Ministério Público que oficia lá não sustenta. Então, casos como esse não seria de sustentar. E, às vezes, eu me sinto constrangido porque atrapalho aqui os trabalhos. Mas tem esta questão, mas o Ministério Público, aquelas subprocuradores inaptos e ineptos não sustentam. Então, às vezes, eu peço essa consideração dos senhores e peço, inclusive, a Vossa Excelência, vice-presidente, que, se puder, encaminhe ao ilustre presidente também para explicar por que a postura do Ministério, muitas vezes, não se comporta com relação a essa dinâmica interna, mas tem essa justificativa. Muito obrigado. E acredito, salvo engano, que a Fundação, embora figure com embargado, aqui ela quer a manutenção da sentença, e não o contrário. Muito obrigado, Excelência. É verdade. Eu concedo não sem antes registrar que Vossa Excelência só contribui, nunca cria qualquer dificuldade aqui para os nossos trabalhos. Eu louvo a atitude dos membros do Ministério Público que aqui atuam, em especial de Vossa Excelência, pelo cuidado e zelo que se traduz, inclusive, né, na manifestação em determinados processos que apresentam complexidade e só colaboram com os nossos trabalhos. Muito obrigada. Eu concedo a palavra à doutora Bianca Aires de Souza. Senhora Presidente, requer a juntada do subestabelecimento. Reclamante, né? Embargada. Pela Fundação embargada, Excelência. Pela Fundação. Conforme dito pelo ilustre representante do Ministério Público, a intenção é pela manutenção do voto relator. Apenas gostaria de frisar, ressaltar, na verdade, que o reclamante foi admitido no FDE no dia 1º de 88 e demitido no dia 1 de 6 de 99, de modo que apenas cumprido 8 meses entre a promulgação da Constituição e a data de admissão, a transferência dele para o FDE e a promulgação da Constituição de 88, de modo que, não preenchido o requisito de 5 anos, requer a manutenção do voto pelo provimento e conhecimento. Conhecimento e provimento. Eu consulto os ministros. Há divergência? Não havendo, eu proclamo que a decisão é unânime nos termos do voto do ministro relator. E não perca no próximo bloco, vamos falar sobre a Constituição da República e direitos fundamentais com um especialista no assunto. Até já! Nossa equipe foi às ruas tirar as dúvidas da população. Veja a pergunta da técnica em contabilidade, Sandra Alves. Eu trabalho com banco de horas e gostaria de saber se tem como eu receber as horas acumuladas em dinheiro. O que é o banco de horas? O banco de horas hoje é um regime pelo qual há duas contas, crédito e débito, durante um ano. Durante um ano, nós temos que saber, ele trabalha horas extras em determinado dia, em outro dia ele vai trabalhar a menos para compensar as horas. Durante esse percurso de um ano, ele não fará jus às horas extras. Está sendo lançado essa semana em Brasília o livro Constituição da República e Direitos Fundamentais. É uma leitura obrigatória para quem quer entender as conquistas do brasileiro.
Eu converso agora com um dos autores do livro, o ministro do TST, Maurício Godinho Delgado. Olá, ministro, muito obrigada pela presença. Prazer grande, prazer é meu. Parabéns por mais essa obra. O senhor está completando 14 livros? Esse é o 14º filho? Na verdade são 13 livros individuais. Esse é o primeiro livro, e que é uma experiência dual, ou seja, 2 autores, e eu tenho 3 livros em que eu participei da coordenação. De maneira que realmente me parece, estou muito feliz com o lançamento do livro, que é uma experiência nova de um trabalho integrado com a professora da UNB, Gabriela Neves Delgado. Agora, ministro, por que esse livro, Constituição da República e Direitos Fundamentais? Por que o senhor escolheu esse tema para trabalhar? Na verdade, a sugestão é da professora Gabriela Neves Delgado, com quem eu já vinha trabalhando antes, desde Minas Gerais, e ela me chamou a atenção, que é o grande foco, inclusive, da UNB, da Faculdade de Direito da UNB, sobre a importância de nós debatermos, examinarmos, estudarmos com maior vagar, com maior cuidado, com maior apuro, as relações entre a Constituição da República e o nosso direito do trabalho. E a partir desse primeiro, digamos, essa primeira sugestão, nós fomos ao longo do tempo examinando, escrevendo um ou outro artigo individual, às vezes coletivo, ao longo dos últimos 2 anos. No ano passado, em torno do período de férias, nós decidimos, depois de descansarmos aí 10, 12 dias, decidimos nos aprofundar e tentar executar o projeto de um livro nessa linha. Foi quando surgiu, conseguimos fazer a maioria dos artigos, ou pelo menos alinhavar, aproveitamos alguns artigos individuais dos 2, fizemos alguns ajustes e fizemos alguns artigos coletivos. Já tínhamos 1 ou 2 artigos coletivos produzidos e que se encaixavam bem dentro da temática da obra. É claro que ao longo do segundo semestre buscamos aperfeiçoar a obra e finalmente em torno de janeiro, início de janeiro, a remetemos para a editora, mas posteriormente fizemos uma pequena modificação e com isso o livro acabou sendo lançado no final do semestre. Esse me parece que é um tema de grande importância, o foco na Constituição. Eu tenho a impressão que esse foco na Constituição ainda nos dá um fôlego para produzirmos ainda, quem sabe, outros estudos, uma vez que realmente a Constituição da República do Brasil é um documento político, jurídico, cultural e até filosófico de grande importância. E quanto mais nós estudamos a Constituição, mais nós ficamos impressionados como é que o Brasil conseguiu construir uma obra tão importante, de tanto impacto, de tanta coerência e de tanto significado para o nosso desenvolvimento de todas as ordens. E nessa medida, eu tenho a impressão que esse livro acabou suprindo uma certa lacuna, porque não é comum na nossa área trabalhista nós fazemos um estudo com base na Constituição da República. A nossa preocupação foi essa, foi tentar enxergar, em primeiro lugar, a Constituição da República e, a partir daí, entendemos o papel que o nosso direito do trabalho cumpre nessa Constituição. Então, o senhor fez um estudo minucioso da Constituição da República, né? Eu não diria que seja exatamente um comentário à Constituição, não é. É uma obra que reúne algumas reflexões que nos pareceram pertinentes e necessárias para se compreender o papel central da Constituição da República, principalmente o seu conceito de Estado democrático de direito. Que ótimo que o senhor falou essa frase, ministro. Exato. Essa frase é muito usada no mundo aí do direito, a gente vê direto ministros falando. O senhor podia traduzir para a gente o que significa o Estado democrático de direito? Esse é um conceito muito importante no constitucionalismo e, efetivamente, é o conceito central do constitucionalismo contemporâneo. É uma fórmula, digamos assim,
falando de uma maneira mais simplificada, de estruturação do Estado e da sociedade civil, em que se incorporam alguns princípios, institutos e regras que são cardeais para a convivência humana no atual estágio da civilização. Princípios como da dignidade da pessoa humana, da democratização da sociedade e também da afirmação social, econômica, cultural do ser humano na vida em sociedade. É, de fato, um conceito muito importante e que corresponde a uma das grandes, ou talvez a maior contribuição do constitucionalismo contemporâneo para todo o direito. Nós procuramos examinar na primeira parte do livro exatamente esses balizamentos constitucionais e o conceito de Estado Democrático de Direito. Uma das novidades no livro é que nós fazemos uma relação não muito comum de ser feita entre a questão do trabalho e particularmente do emprego como instrumentos de afirmação da dignidade da pessoa humana, da subordinação da propriedade à sua função socioambiental, de valorização da pessoa no ambiente da sua vida adulta, de maneira geral, e por projeção na sua própria vida familiar, e nessa medida incorporamos no conceito essa dimensão social. Nós passamos a enxergar no Estado Democrático de Direito a dimensão social que muitas vezes é descurada em favor de outras dimensões que são importantes, mas que não esgotam, a nosso ver, o conceito de Estado Democrático de Direito. Agora, ministro, a Constituição é de 88, uma lei que tem 24 anos. Exato. O senhor agora esteve aí em contato com essa lei. O senhor acha que ela está defasada, que ela precisa ser revista? Não, de forma alguma. Eu creio que a Constituição da República, quanto mais nós a estudamos e quanto mais nós a aplicamos, nós percebemos quão sábia é essa construção cultural do povo brasileiro. Eu não tenho hoje a menor dúvida de dizer que a Constituição da República é a maior produção cultural do brasileiro nesses 500 anos de história. O que importa, o que é fundamental na nossa Constituição é exatamente, ao longo do tempo, como tem sido feito, aperfeiçoarmos os instrumentos de concretização da Constituição da República. Essa é a Constituição brasileira democrática que teve e tem a maior longevidade. Isso já é uma prova incontestável de que ela é uma Constituição sábia e, ao mesmo tempo, pragmática. Ela não é uma Constituição meramente teórica, uma Constituição fora da realidade. Ao contrário, nós tivemos crises gravíssimas nos últimos 24, 25 anos no Brasil, conforme sabemos, né? Desde 1990, com o afastamento de um presidente da República, os anos de 1990, com várias crises econômicas, conforme nós sabemos, a presente década também, com os seus problemas, como é natural, e a Constituição da República é de uma sabedoria e de um pragmatismo ao mesmo tempo que nós conseguimos enfrentar o Brasil, a sociedade brasileira, as instituições brasileiras, conseguimos todos enfrentar todas as adversidades de uma maneira absolutamente tranquila. Nós não chegamos a ter, por exemplo, no Brasil, um impasse como uma grande nação democrática mundial teve recentemente, que ficou durante alguns dias sem um centavo para pagar qualquer despesa das entidades públicas. Por um impasse entre o Parlamento e a Presidência da República. Um fenômeno como aquele jamais aconteceu nesses últimos 25 anos. Não aconteceu nesses últimos 25 anos nenhuma das crises de ruptura que são tradicionais da República Brasileira desde 1889 até os dias atuais. Então, eu creio que a Constituição da República ela é, antes de tudo, um documento, ao mesmo tempo que sábio, um documento pragmático, que é muito importante também, porque nós temos que viver o dia a dia. Tá certo. Eu creio que essa Constituição deve ser preservada por todos nós e todos nós, as instituições, as pessoas, devemos procurar aplicá-la, torná-la cada vez mais efetiva. Eu creio que esse
é o grande caminho para o nosso bom desenvolvimento. Agora, ministro, uma curiosidade aqui para quem nos assiste. A professora Gabriela Neves Delgado é filha do senhor. Exato, daí que nós viemos de Minas Gerais. É claro que eu vim antes para Brasília. Ela, 2 anos após a nossa vinda, ela fez um concurso para o UNB e, para orgulho nosso, foi aprovada e se tornou professora de Direito do Trabalho da UNB. Ela era professora de Direito do Trabalho da UFMG, foi professora da PUC Minas e da Faculdade de Direito Milton Campos, em Belo Horizonte, Minas Gerais, sempre na área de Direito do Trabalho. Ela tem 2 livros individuais publicados e 2 ou 3 livros coletivos em que ela é co-organizadora e vários artigos publicados. Então, ela sempre foi uma parceira minha desde os seus tempos de estudante na Faculdade de Direito. Sempre dava opiniões sobre as minhas opiniões e eu devo dizer que boa parte das opiniões dela foram de grande importância no meu próprio desenvolvimento intelectual como um profissional do direito e um jurista. Essa ênfase, inclusive, em nós começarmos a pensar mais a partir do foco na Constituição é mérito dela. Ela já vinha me falando isso já há algum tempo, mas pela rotina do trabalho não havíamos como fazer com que isso se concretizasse em alguma obra. Mas a partir de 2 anos atrás começamos a buscar meios de fazer com que isso se desdobrasse numa obra efetiva. De maneira que de fato, uma grande parceira da minha vida intelectual, além de eu ter a grande alegria de ser minha filha. E está seguindo os passos do senhor, né? Porque você tem mais de 80 artigos publicados, 13 livros individuais, 3 como coautor. A esposa do senhor também isso está na família, ministro? É escritora também? A minha esposa, a professora Lucília de Almeida Neves Delgado, historiadora, foi professora também da UFMG, concursada, e foi professora também titular da PUC Minas e agora é professora da UNB e tem vários livros publicados, vários artigos publicados, também uma intelectual de grande projeção, inclusive tem um livro, História da República Brasileira, em parceria com o historiador Jorge do Rio de Janeiro, que é um best-seller da editora Civilização Brasileira, em 4 volumes. De maneira que o ambiente lá de casa é isso. São livros para todos os quartos, da sala até o quarto. Ainda não chegou no banheiro ainda, mas é porque ainda tem algum espaço nos corredores. E esse é o ambiente que nós criamos as nossas filhas. A minha outra filha, Marina, é também mestre pela Universidade de Viçosa, doutora em Ecologia aqui já pela UNB. Foi uma sorte também, ela passou na UNB exatamente logo antes de eu me tornar ministro aqui em Brasília, foi uma coincidência, nós é que viemos nos encontrar com ela, e ela também tem uma vida mais jovem, mas uma vida dedicada também à vida acadêmica, que é o grande sonho delas e que eu tenho também grande apreço. Que maravilha. Ministro, parabéns por esse sucesso em família. Obrigado. O livro do senhor foi lançado em junho e ele agora que ele está sendo lançado essa semana em Brasília, mas em um mês ele já passou para a 2ª tiragem, é isso? É verdade. Esse exemplar que está em suas mãos, ele já vem marcado que a 2ª tiragem do livro foi lançado no Congresso da LTR no final de junho, no dia 26 de junho, e realmente a partir de final de julho a editora me comunicou que já estava na 2ª tiragem. De maneira que me parece que, de fato, cumpre um papel de trazer pelo menos um debate interessante para a nossa área profissional. Maravilha. Parabéns, viu, ministro? Sucesso. Obrigado. Aí. Muito mais obrigado. Essa obra do senhor, viu? Muito obrigada pela presença do senhor. Um prazer grande, eu que agradeço. Obrigado. MPT. 3 letras que definem a ação de fiscalizar e que está nas mãos do Ministério Público do Trabalho. O Memória de hoje explica como ele surgiu e as atribuições que ele tem.
Ministério Público do Trabalho é o ramo do Ministério Público da União que tem a função de atuar na defesa dos direitos coletivos e individuais na área trabalhista. A história da origem do MPT se confunde com a da Justiça do Trabalho, que surgiu no Conselho Nacional do Trabalho, órgão de caráter administrativo instituído no Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. O Ministério Público do Trabalho tem nas suas origens uma relação muito umbilical, digamos assim, com a própria Justiça do Trabalho, né? Em 1923 foi criado o Conselho Nacional do Trabalho no âmbito do Ministério da Agricultura, Trabalho e Emprego. E junto a esse Conselho Nacional do Trabalho, que é a gênese da Justiça do Trabalho que nós conhecemos hoje, funcionavam já um procurador-geral e procuradores adjuntos. Esse Conselho Nacional é transferido em 1930 para o âmbito do Ministério do Trabalho, recém-criado pelo presidente Vargas, continua a atuação de procuradores, vamos dizer assim. Em 1937, junto ao Conselho passou a funcionar um procurador-geral e procuradores adjuntos, que emitiam pareceres nos processos em trâmite. Em 1937, uma nova organização da Justiça do Trabalho criou o cargo de Procurador-Geral do Trabalho. Em seguida, foram instaladas junto a cada Conselho Regional do Trabalho as Procuradorias Regionais. Em 1940, a Procuradoria do Trabalho passou a denominar-se Procuradoria da Justiça do Trabalho. A Procuradoria do Trabalho tinha desde suas origens feições de Ministério Público, na medida em que seu objetivo era a defesa do interesse público. Além disso, possuía outra função de natureza administrativa, de órgão consultivo para o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio em matéria trabalhista. Em 43, a CLT, embora prevendo um título Ministério Público do Trabalho, ali ela faz referência à Procuradoria da Justiça do Trabalho, a Procuradores da Justiça do Trabalho. Em 1942, a Procuradoria do Trabalho participou da elaboração da CLT. No mesmo ano, o MPT passou a integrar o Ministério Público da União, embora ainda vinculado ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Em 1961, são criados pelo Procurador-Geral da Justiça do Trabalho, Arnaldo Susequinde, núcleos de atendimento que funcionavam como verdadeiras curadorias de menores. Na mesma época, o Ministério Público passou a participar da reunião internacional da OIT, como membro da Comissão Permanente de Direito Social do Ministério do Trabalho. Em 1951, a Lei Orgânica do Ministério Público da União, ela já prevê o Ministério Público do Trabalho como integrante desse Ministério Público da União. Porém, os ramos desse MPU eram independentes entre si. Não funcionava como hoje, em que os 4 ramos são dependentes, vamos dizer assim, submetidos ao Procurador-Geral da República. Em 1972, a Procuradoria-Geral foi transferida para Brasília. Em 1988, a nova Constituição Federal garantiu a independência institucional do Ministério Público. A partir daí, o MP passou a atuar também como órgão agente na defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais indisponíveis dos trabalhadores por meio da ação civil pública, da ação civil coletiva e da ação anulatória trabalhista. Até 1988, quando finalmente, com a reestruturação do MPU, o Ministério Público do Trabalho, integrando o Ministério Público da União, ele deixa de estar vinculado ao Poder Executivo Federal e sim, integrando o MPU, passa a estar vinculado ao Procurador-Geral da República. Depois de 1993, uma lei complementar número 75, ela vem a regulamentar, ela é a lei orgânica do Ministério Público da União, e ela veio a regulamentar as atribuições, o funcionamento de todos os membros do Ministério Público do Trabalho. Desde 1999, elegeu 5 áreas prioritárias de atuação: a erradicação do trabalho infantil e regularização do trabalho do adolescente, combate ao trabalho escravo e regularização do trabalho indígena, combate a todas as formas de discriminação no trabalho, preservação da saúde e segurança do trabalhador e regularização dos contratos de trabalho. Como órgão interveniente, o MPT desempenha papel de defensor da lei para intervir nos processos de interesse público, emite pareceres em processos de competência da Justiça do Trabalho, participa das sessões de julgamento e ingressa com recursos quando a lei é desrespeitada.
O Ministério Público do Trabalho também atua como árbitro e mediador na solução de conflitos trabalhistas de natureza coletiva, envolvendo trabalhadores e empresas ou as entidades sindicais. Desenvolve ainda ações em parceria com órgãos do governo e entidades representativas de empregadores e trabalhadores, organizações não governamentais e com a sociedade. A instituição vem crescendo, quer dizer, e vem crescendo no mesmo ritmo em que a democracia brasileira vem crescendo. Quer dizer, qual a função primordial do Ministério Público do Trabalho? Lutar pela justiça social, não é? A partir do respeito aos princípios democráticos. Quer dizer, o Ministério Público do Trabalho, ele quer fazer valer junto à justiça do trabalho e à sociedade em geral os valores sociais do trabalho. A nossa atuação tem crescido exatamente na medida em que a própria sociedade brasileira tem crescido em termos de consciência democrática, em termos de consciência de cidadania. O TVTST termina aqui, mas você pode continuar ligado nas notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelo Twitter, Facebook, YouTube e em tempo real pelo site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TVTST. Eu espero você. Até lá!